Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade às atividades de história, né, que a gente estamos estudando, né, e hoje a gente vai falar um pouquinho, dando continuidade nas páginas do livro. A gente já falou sobre a importância, né, dos documentos históricos, sobre como a história evoluiu, né, que antes não se aceitavam alguns tipos de registros, né, então achava-se que só valia se fosse escrito, sobre os tipos de documentos, né, que a gente usa para contar uma história. E hoje nós falamos também sobre a vida nômade, a vida sedentária, como que surgiu o sedentarismo. E agora a gente vai falar sobre como surgiram as primeiras cidades. As primeiras aldeias estabeleceram-se principalmente ao longo de grandes rios. Isso aqui é muito importante, tá? Porque elas já se estabeleceram ao longo de grandes rios para que elas pudessem se estabeleceram, quer dizer, elas se instalaram, né? As primeiras cidades se instalaram, começaram a fazer parte ali perto de grandes rios, porque ela queria justamente o quê? A água para poder fertilizar a terra e possibilitar as plantações, né? Então é isso que faz com que as primeiras cidades se estabeleceram ao longo, né, de grandes rios, porque estar perto da água facilitava, né, a possibilidade das atividades agrícolas, porque a gente planta, mas precisa regar, né, para poder fertilizar a terra ali e depois poder colher. A água doce dos rios abastecia as plantações e as criações também, né? Que tinha não só plantação, mas criação de gado, de cabras e até mesmo as próprias pessoas. Então, as primeiras cidades se formaram ali perto dos rios porque era a maneira mais fácil de viver. Ela poderia com a água se alimentar, né, usar para o uso dela, ela poderia usar para as criações, né, de animais que ela iria comer depois e nas plantações. Então, por isso que as primeiras cidades a se formarem quando veio o sedentarismo foi perto, né, ao longo de grandes rios. Esse processo de sedentarização, que foi quando as pessoas começaram a então plantar, né, descobrir que não precisava ficar caçando, ela podia plantar, ela podia colher, ela podia criar animais, ele demorou, não aconteceu de um dia por outro. Por mais de 2.000 anos, em várias regiões do mundo surgiram pequenas aldeias com famílias organizadas em função da atividade agrícola, né? Todos os membros de uma comunidade participavam da produção de alimentos, ou plantando, ou colhendo, ou cuidando dos animais, ou trabalhando a terra, que era de posse coletiva. Então, todas as pessoas que moravam naquela comunidade, elas participavam, né, da vida ali da aldeia. Então, uma plantava, outra colhia, outra que cuidava dos animais, outra cuidava de fazer a comida, ou de fazer é, algum utensílio que precisasse para trabalhar na lavoura, enfim, cuidar da terra, né, para que ela tivesse fertilidade, né? Então ela era de posse coletiva. Todos ali que viviam naquelas cidades, né, naquelas comunidades ajudavam de alguma maneira. E isso fez com que as pessoas reduzissem o deslocamento, ou seja, deixassem de se movimentar, né? Deixassem de ir para um lugar ou outro à busca de alimentos. Eles começaram a ficar parados. E a produção estável de alimentos, né? Começou-se a redução do deslocamento e a produção estável de alimentos. Os grupos humanos não estavam tão expostos mais a riscos, a ficar com fome porque não conseguiu caçar, causou a diminuição da mortalidade, que antes era muito grande, né, porque ficava andando, sem ir à mendeira, procurando comida, procurando um lugar para dormir, aí tinha os predadores. Então, quando eles se estabeleceram no local, diminuiu a mortalidade e aumentou o crescimento das comunidades. Especialmente nas regiões, desenvolveram-se nos milênios seguintes as primeiras cidades, né? Que deram origem aos povos e às culturas mais distintas, né? Então, especialmente nessas regiões onde diminuiu a mortalidade, aumentou o crescimento de comunidades, porque as pessoas perceberam que era melhor serem sedentárias, aí desenvolveram-se, né, nos milênios seguintes, nos anos seguintes, as primeiras cidades.
E essas cidades deram origem aos povos e às culturas diferentes, que cada cidade com a sua cultura, com sua tradição, né? Aqui vocês têm um mapa. Em várias regiões aconteceu esse processo de sedentarização, ó. O surgimento das primeiras sociedades urbanas, né? 3.500 a.C. a 1.500 a.C. Então aqui, ó, a gente vai olhar aqui pela legenda, ó, egípcios, Mesopotâmia, indianos e chineses, né? Aqui tem as cidades que se formaram nos pontinhos, tá vendo? E as regiões que elas se formaram, né? Pode observar que todas sempre muito próximo aos rios, né? Vocês podem observar isso. Em cada região do planeta, em épocas distintas, comunidades urbanas foram se organizando e se desenvolvendo, né? Desenvolvendo técnicas de construção adaptadas ao seu ambiente, à sua necessidade. Se eu morava no deserto, eu preciso de um tipo de ambiente. Se eu moro num lugar, no Polo Norte, por exemplo, eu tenho que ter um outro tipo de ambiente, né? Então as casas eram de barro, de pedra ou de madeira, com muralhas e valas para se defender de animais ou de algum invasores, né, para poder dar segurança às populações que nelas viviam. Então eles construíam essas construções de acordo com suas necessidades. Ontem e hoje, sedentarização e sedentarismo, qual será a diferença? Né? Tem diferença? Tem diferença, né? Então, sedentarização e sedentarismo. Você sabe a diferença entre sedentarização há cerca de 10 mil anos e o sedentarismo de hoje? Eu acho que vocês sabem, algo me diz que vocês sabem. A sedentarização ocorreu quando grupos humanos passaram a cultivar a terra e se tornarem agricultores, né? Criando sua própria comida, cultivando o seu próprio animal para comer, cultivando o seu próprio alimento. Aí eles se fixarem em um local para poderem cuidar da terra, das plantações, e não precisavam mais ficar andando à procura de alimentos. Por isso, deixaram de ser nômades. Hoje, ser sedentário é outra coisa. Significa não praticar atividades físicas em seu dia a dia. As comunidades da vida moderna facilitaram o cotidiano, né? E pouparam o corpo de esforço. Então, por exemplo, andar a pé, muita gente não anda mais, anda de carro, né? Muitas comidas já são vendidas prontas na porta da sua casa. Você não tem que sair para poder preparar, para poder comprar, né? Brincadeiras ao ar livre, elas foram substituídas pelos jogos eletrônicos por conta da segurança, né, das crianças e pela TV. Então nós passamos muito mais tempo hoje sentados, entre outras mudanças, né? E isso é o sedentário. Quando a gente fala uma pessoa sedentária, a gente está falando disso. Sedentarização é outra coisa, né? Então, praticar atividades físicas e fazer opções cotidianas que requerem um corpo em movimento é uma forma de evitar várias doenças e de ter uma vida mais saudável. Como vocês podem ver no mapa, em várias regiões aconteceu o processo de sedentarização, né? Então aqui tem a localização de qual é essa região, a partir de quando que ocorreu esse processo e há quanto tempo aproximadamente durou essa mudança, né? Vocês podem olhar aí a tabelinha. Ao longo de mais de 2.000 anos, civilizações desenvolveram-se em diferentes partes do mundo. Inicialmente, esses povos não tinham contato entre si, né? Um lá, outro cá, viviam isolados em suas regiões. Só que com o passar do tempo, as cidades cresciam e milhares de pessoas viviam nelas. E o comércio era uma atividade importante para a sobrevivência das cidades e para a troca de conhecimento entre diferentes grupos urbanos, né? Então, começaram a sentir que precisava trocar um com o outro, aprender o que o outro lá da outra cidade sabia, né? Então começou-se a ter esse movimento, né? Através do comércio. Então, por muito tempo não tinha, eles eram isolados, cada um tinha suas culturas, suas tradições, sua maneira de viver ali na sua cidade, né? Aí com o passar do tempo, as cidades começaram a crescer, então começou a ter muitas pessoas, muitas habilidades diferentes, muitas coisas diferentes, e o comércio passou a ser importante para a sobrevivência das cidades. Olha, eu tenho tal coisa, você bastante e outra pouco, então eu vou trocar com você
para que minha cidade possa ter esse alimento em quantidade para atender todo mundo, né? Os rios e as cidades. Além da Mesopotâmia, do Egito, da Índia e da China, outras regiões passaram pelo processo de urbanização, ou seja, do surgimento das cidades. Nelas, as áreas rurais e urbanas tinham funções específicas, mas interligadas. Então, cada um tinha sua função, mas uma estava ligada na outra. No campo, as atividades econômicas eram a agropastoriz. E na área urbana, os mercados de feira concentravam as atividades comerciais e artesanais. Então, lá no campo se produzia para que fosse vendido na área urbana nos comércios, né? O que sobrava, o excedente é o que sobrava, que tinha em excesso produzido na área rural, né? Era levado para o abastecimento da população urbana. E assim, as áreas urbanas e rurais se relacionavam economicamente, né? Uma ajudava a outra, né? Tinha essa relação. No território brasileiro, na área da Amazônia, também se desenvolveram sociedades em torno dos rios. Recentes pesquisas arqueológicas encontraram uma quantidade imensa de vestígios e ruínas dessas antigas ocupações humanas. Leia o texto a seguir e responda as questões que se pedem. Notícias: Amazônia pré-colombiana. Hoje sabe-se que antes dos europeus chegarem a essas terras, a floresta amazônica tinha cerca de 8 milhões de pessoas, que se concentravam principalmente nas margens dos grandes rios, como o Amazonas e o Tapajós. Atualmente vivem na Amazônia 306 mil indígenas, segundo o IBGE. Os grupos formaram a floresta amazônica como conhecemos, povoaram áreas que originaram nossas cidades e, entre outras coisas, construíram estradas. A fundação das cidades modernas pela Amazônia aconteceu em locais onde já haviam povoações indígenas. Nova Irã e Manacaparim, próximos a Manaus, e as margens dos Rio Negro e Solimões são exemplos de cidades fundadas sobre antigas aldeias. A malha hidrográfica possibilitava aos indígenas pré-colombianos uma intensa mobilidade, né, que permitia uma comunicação constante entre os diversos povos que habitavam a região. A área tinha uma teia de comércio, de relações sociais e de fluxo de ideias. A cerâmica produzida na região amazônica é a mais antiga do continente. Há registro dos objetos de cerâmica de 7 mil anos atrás na região de Santarém. Olha que legal, gente. Então, vivendo e aprendendo, né? Aqui, pré-colombiano é um nome dado para se referir a povos indígenas que viveram na América antes do descobrimento, né, pelos portugueses. E malha hidrográfica são os rios, né, os sistemas de rios interligados, né? Por isso permitiam que eles se locomovessem de um local a outro. Agora, com base no texto anterior, né, da notícia, vocês vão fazer aqui, ó. Quais são as semelhanças entre o processo de sedentarização na região amazônica e o que ocorreu nas outras regiões do mundo? Tem uma semelhança. 2. Há quanto tempo, provavelmente, povos da Amazônia se tornaram sedentários? Né? Então, vocês vão fazer uma leitura novamente, se for preciso, para poder estar respondendo essas questões, né? Pode responder no próprio livro, e aí vocês tiram foto e postam para a professora, tá bom? Lá no site, para que eu possa validar, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, a leitura tenha ajudado, mas qualquer dúvida estou à disposição.